Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense vem de uma ótima vitória contra o Flamengo, inegável. Acabamos com um tabu, a gente não vencia o Flamengo desde a final do Campeonato Carioca de 2023, de lá para cá foram 8 confrontos, 4 vitórias para o time da Lagoa, 4 empates e esse nono jogo foi a vitória do Fluminense, que deu uma respirada, deu uma aliviada na tabela de classificação do Brasileirão. Só que agora a gente tem que focar e focar muito nos próximos 2 jogos, porque nós vamos ter 2 finais importantíssimas para as pretensões do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Em sequência, em 4 dias, o Fluminense vai enfrentar Atlético Paranaense jogando no Rio de Janeiro e depois viaja para jogar contra o Vitória, e o Fluminense precisa, nesses 2 jogos, entrar tratando as 2 partidas como final, porque o Fluminense conseguiu uma boa vantagem nesse momento e não pode dar mole de novo. O Fluminense não pode cometer o mesmo erro que cometeu e acabar por um deslize, por displicência, voltando para a zona de rebaixamento, depois de ter conseguido no sufoco, porque não foi fácil para o Fluminense sair da zona de rebaixamento de novo, conseguiu unhas e dentes ali, brigando ponto por ponto para sair da zona de rebaixamento. Não pode dar esse mole de novo, e a gente vai falar muito sobre esses 2 confrontos que são importantes e vamos trazer a tabela de Campeonato Brasileiro de momento para vocês, do que nos interessa, tá? Tem muita coisa acontecendo. O jogo do Vitória, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro acontece hoje, no dia 19, então a gente tem muita coisa para comentar, então fica com a gente, não deixa de se inscrever, confere aí se você é inscrito no Quintal Tricolor, se não for inscrito, deixa a sua inscrição, curte, que é muito importante. Se não quer curtir agora, fica até o final do vídeo, mas é importante que você curta para dar essa moral pra gente, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente alcance cada vez mais tricolores. Estamos por aqui todos os dias, trazendo muita notícia, muita informação para você que está aí do outro lado. E lógico, aquele comentário que eu quero saber o que você está achando do momento do Fluminense, que é treinado por Mano Menezes. Só para a gente ter uma ideia do momento de Campeonato Brasileiro, como está a tabela, o Fluminense com a vitória contra o Flamengo chegou aos 33 pontos. O Corinthians venceu o seu jogo contra o Atlético Paranaense e por isso empurrou o Atlético Paranaense para a primeira posição dentro da zona de rebaixamento. Isso aqui ainda pode sofrer alteração, porque como eu falei para vocês, o Vitória joga contra o Bragantino e o caso o Vitória vença, ele pode chegar aos 32 pontos, que é o mesmo número de pontos do Corinthians, passaria o Atlético Paranaense. Aí no critério de desempate eu não sei quem ficaria fora da zona de rebaixamento, mas acredito eu que o Corinthians se mantenha fora da zona de rebaixamento. O Fluminense no próximo confronto enfrenta o Atlético Paranaense naquele jogo adiado. Então o Fluminense, que hoje está a 2 pontos de diferença do Atlético Paranaense, pode abrir 5 pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, caso o Atlético se mantenha ali, dependendo do resultado desse jogo do Vitória, como eu falei para vocês. Mas ainda assim, caso o Vitória vença o seu jogo contra o Bragantino e chegue aos 32 pontos, o Fluminense, vencendo o Atlético Paranaense, ficaria a 4 pontos da zona de rebaixamento, o que é muito bom para o Fluminense nesse momento, muito bom. E conseguindo essa vitória contra o Atlético Paranaense dá uma aliviada muito boa, porque na sequência, na rodada 31, o Fluminense viaja para jogar fora contra o Vitória. E aí o Fluminense, que abriria 4 pontos do Vitória, que seria o primeiro, imaginando que eles vençam o Bragantino, pode abrir 7 pontos para o Vitória. E a rodada 31 conta com um jogo difícil para o Atlético Paranaense. Eles vão enfrentar o Cruzeiro, jogando nos seus domínios, é lógico, mas vão enfrentar o Cruzeiro. Então o Fluminense tem 2 finais em sequência que são muito boas para a gente. E nessa rodada o Fluminense ainda pode contar com o tropeço do Grêmio, pode contar também com o time da Lagoa vencendo o Juventude, o Botafogo joga contra o Bragantino, de repente arranca um ponto do Bragantino lá, arranca algum ponto deles, o Criciúma, que empatou com o Botafogo, joga contra o São Paulo e o Corinthians joga fora contra o Cuiabá. Então são 2 rodadas muito importantes para o Fluminense. E o Fluminense precisa vencer o seu jogo adiado para chegar contra o Vitória, jogar tranquilo e conseguir a vitória jogando fora de casa também. E na rodada 32, é aquele jogo no Maracanã contra o Grêmio, que a princípio está como dia 6/11, mas pode sofrer alteração ainda, porque como vocês podem ver aqui, todos os times estariam jogando no mesmo dia e isso não vai acontecer, vocês podem ter certeza, porque o Botafogo e Vasco, por exemplo, que é um clássico estadual, não tem como acontecer no mesmo dia do jogo do Fluminense. Vocês sabem como é que funciona a questão de segurança pública. Então o Fluminense tem nas próximas rodadas
a possibilidade, pessoal, de a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro imaginar uma classificação para uma competição internacional. Já pode, com essas duas vitórias contra o Atlético Paranaense e Vitória, imaginar uma vaga de Sul-Americana. E aí, tudo dando certo, o Fluminense tendo uma boa sequência de vitórias, já começa a incomodar a parte de cima da tabela, já começa a incomodar a primeira página, já começa a olhar o Vasco mais próximo, já começa a olhar o Atlético Mineiro, já começa a olhar os times que estão ali da 11ª colocação para cima. Então o Fluminense tem 2 rodadas que pode aliviar um pouco essa pressão toda de zona de rebaixamento e tranquilizar o tricolor de que dias melhores virão. Então o Fluminense nessas 2 rodadas não pode negociar ponto nenhum. Tem que ganhar do Atlético Paranaense no Maracanã. A gente está com uma expectativa muito boa de público. A última parcial já dizia que o Fluminense vendeu mais de 20 mil ingressos, mais de 20, e o jogo é na próxima terça-feira ainda. Até lá vai vender muita coisa. E depois o sábado contra o Vitória jogando fora de casa. Então o Fluminense vem numa boa crescente, são 2 vitórias nos últimos 2 jogos de Brasileirão. Saímos da zona de rebaixamento, podemos criar fôlego e começar a imaginar um 2025 com pelo menos uma Sul-Americana para a gente poder disputar de competição internacional, porque a temporada já não é muito boa para a gente. Saímos da Libertadores de uma forma que nós não imaginávamos. No Brasileirão foi esse problema todo, no Carioca mais problema, Copa do Brasil problema também. Então a gente pode começar a aliviar essa pressão toda que se tornou o Fluminense em 2024. Então a gente conta muito com o foco desses jogadores e principalmente com o retorno do Thiago Silva, tá? A gente conta muito que o Thiago Silva retorne e faça uma reta final de temporada muito boa com o nosso time. Então são 2 finais e o Fluminense não pode negociar ponto nenhum contra esses times nas próximas 2 rodadas. O jogo adiado e o jogo contra o Vitória na 31ª rodada de Brasileirão. Saudações tricolores, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever caso não seja inscrito, curtir se você ainda não curtiu o nosso conteúdo, curte logo, compartilhe o nosso conteúdo, procura a gente nas outras redes sociais, @quentaltricolor, no Instagram e também no TikTok. E claro, confere aí, você já ativou o sino para não perder nenhuma notificação? Ativa o sino que é muito importante. A gente está aqui todo dia trazendo notícia para vocês, tá? Tamo junto, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.